Olá, internauta ligado no facebook.com/, Jornal Repórter Diário. Uma ótima noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao RDTV, a plataforma de vídeos do Repórter Diário, aqui na internet, nesse dia 31 de janeiro de 2019, último dia do primeiro mês deste ano, com calor gigantesco aqui no ABC, pelo menos até onde eu vi de máxima chegou a 33 graus, né? Na Grande São Paulo a média seria 35, então você imagina como é que está a situação por aqui. No Rio de Janeiro 42 graus, ou seja, um calor imenso por todo o Brasil, chuvas em alguns pontos isolados, no ABC pelo menos não temos nenhuma notícia de chuva por aqui, só o sol a pino, e a gente vai seguindo assim com o nosso noticiário aqui da região do ABC. Comigo, Carlos Carvalho, com Fernando Seveninas na produção e ao meu lado, nosso convidado especial, Samuel Boss, do site Bastidor Político. Samuel, boa noite. Boa noite a você que está em casa aí cozinhando nesse calor de 850 graus, essa sensação térmica de quase antessala do Lúcifer. Sim. Maravilhoso. Estamos aqui com o Fernando, o grande sul-são-caetanense nas produções, e Carlos Carvalho, o homem que fala, edita e manda na redação do Repórter Diário. O mandar eu não sei ainda. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. O Repórter Diário é um dos maiores jornais aqui da nossa região. Então, se você entrar, logicamente você está aí na página, você vai ver o quanto que essa galera produz de notícia. O Carlos Carvalho, incansavelmente, os seus dedos parecem efervescer na hora da redação das notícias. Mas não tem jeito, né? Tanta notícia aqui na região que a gente tem que se organizar bem. Teve alguma boa de Mauá? Porque é só notícia ruim de Mauá. O Miro Bota, que é um internauta assíduo aqui do RDTV, sempre pergunta, tem notícia boa de Mauá? A gente vai ter uma notícia, não sei se exatamente boa, mas pelo menos se encaminha para ser uma notícia boa no futuro. É que na verdade a resposta não vai ser agora, a resposta é lá na frente, mas a gente vai falar daqui a pouco. Vou falar também sobre Diadema, sobre São Caetano do Sul, mas vamos começar com São Bernardo. Vamos começar lá com São Bernardo, porque hoje o prefeito Orlando Morando, junto com o coronel Carlos Alberto Santos, que é o secretário de Segurança Pública lá em São Bernardo, fizeram uma vistoria na sede da nova corregedoria da GCM na cidade. Você vê a foto disponibilizadas pela assessoria de imprensa do prefeito Orlando Morando. Mas por que essa notícia é emblemática? Porque esse prédio, na verdade, era um prédio privado, de uma empresa privada que não estava pagando seus impostos direito, principalmente a questão do IPTU, e por isso teve o prédio tomado. Até uma lei em São Bernardo, que existe há alguns anos, sobre este assunto, e esse foi o primeiro equipamento voltado para essa questão, para essa lei, né? Esse é o primeiro ocupado pela prefeitura. A informação que nós temos é que outros equipamentos também serão ocupados em São Bernardo, como por exemplo o Hospital Príncipe Humberto, que é um hospital que já faliu há anos, o prédio está lá abandonado, ninguém faz nada com aquele prédio, é só história. Para quem nasceu lá como eu nasci naquele hospital, é bom para passar e falar, nasci aqui. Mas orgulho mesmo não dá nenhum. Uhum. Além de postos de saúde e outros prédios que serão ocupados futuramente pela prefeitura. Inclusive, isso vai ser matéria aqui no Repórter Diário, na nossa versão impressa, que sairá amanhã. As prefeituras têm muita dificuldade de encontrar espaço ocioso para equipamento público. Muitas vezes equipamento de saúde, porque falta o BS, a gente sabe como é que é a situação em toda a região, não só em toda a região, no Brasil inteiro. É uma boa iniciativa tentar ocupar esse prédio e fazer funcionar alguma coisa que preste ali naquele local, né? Mas a questão das prefeituras e do poder público não é falta de prédio, é falta de funcionário para manter. Porque eu só acho estranho que assim, os defensores do Estado mínimo de repente estão estatizando os prédios que eram privados, né? Os grandes defensores do Estado mínimo da região. Se isso cair, se for uma mania ou se pegar essa coisa, aqui em Santo André eu não sei o que o prefeito vai fazer com tanto ônibus, né? Porque a empresa que mais deve imposto aqui é a empresa de ônibus. Se for pegar os ônibus das empresas, quero ver como a gente vai fazer. No caso de São Bernardo, a lei fala de IPTU, né? Ainda não falaram de PVA. Não, ISS aqui, a questão do ISS. Aqui em Santo André é ISS. Então, ISS. Vamos ver se o Paulinho resolver mandar para a Câmara um projeto parecido. Esse pitaco de pimenta à parte, eu acho que a gente tem que aplaudir quando você
de uma certa forma, alguém que não pagou o seu imposto, que tinha condição que era uma empresa, e aí o prefeito Orlando Morando consegue dar uma cara nova e trazer isso como equipamento público, inaugurar e as pessoas terem acesso de qualidade, isso aí é louvável e é palmas para o prefeito de São Bernardo do Campo. E eu já aproveito aqui para dar boa noite para Kelly, Cibele, Alain, Ayrton e... Ayrton da Adega do Carmo. Sim, o Eduardo Laurindo também, o Alain José Eduardo falando calor e falta d'água, né? Ainda tem muita reclamação de falta d'água, inclusive, só fazendo um parênteses sobre isso, em Mauá, hoje a Sama resolveu colocar no Facebook dela, porque ela utilizou, agora o Facebook da Sama é o meio oficial de falar com ela. Sim, claro. Porque no governo de Mauá, você não fala com ninguém, a prefeita não fala, os secretários não falam, a própria administração não fala, então a única forma de se falar, pelo menos o Facebook, né, tem como falar alguma coisa. Eu não sei se o Alain é de Mauá, mas para quem é de Mauá e está sofrendo com a falta d'água, principalmente os bairros mais altos, aí vai a explicação da Sama. A explicação deles é que como aumentou o consumo de água em 40% nos bairros mais baixos da cidade, isso faz com que tenha prejuízo nos bairros mais altos. Ou seja, simplesmente isso, né? Quem está embaixo consegue mais rápido, porque vai por gravidade, muitas vezes, a água. Quem está em cima, que a água tem que ser bombeada até esses bairros mais altos, ficam prejudicados. Mas a gente não quer explicação. Quer ação. A gente quer a água. Se o bairro mais baixo, mais alto, eu não quero explicação técnica, porque isso é desculpa. Toda vez que falta água, alguém dá uma desculpa e bota a culpa na Sabesp. Não sei o que, a Sabesp, não sei o que, a adutora, não sei o que, o rompimento, não sei o que, os botões eletrônicos lá. O problema é o seguinte, o pessoal que é de Mauá, dos bairros altos, não tem água. E aí a Sama que ganha, na verdade a Sama, ela ganha dinheiro mensalmente, entra lá, porque se a pessoa não pagar em 2 meses, cortam a água da pessoa. Né? Só que as pessoas já não tem água, como que corta? Vai cortar só o serviço, né, na verdade. Então, por favor, né, Sama, vocês que são aí responsáveis e têm dinheiro em caixa para isso, né, atenda aí o chamado dos mauaenses. Nós vamos voltar até com esse assunto mais tarde, da hora que a gente falar sobre a reunião que o prefeito de Santo André, Paulo Serra, teve com a prefeita interina de Mauá, Laide Damo, e eles também falaram sobre esse assunto da água, mas só para a gente fechar só essa primeira parte, na próxima terça-feira, dia 5, volta as câmaras, né, volta as sessões legislativas. Já tinha um protesto da tarefa de trens e agora de ônibus também em Mauá, e também terá protesto de falta d'água na Câmara de Mauá. No caso da tarifa, logicamente que é o protesto válido, é sempre válido qualquer tipo de protesto, desde que seja pacífico, mas os vereadores não podem fazer muita coisa, pois quem manda nessa história é a prefeita e ela que faz o decreto, assina o decreto sobre a tarifa. No caso da água, os vereadores podem cobrar mais a Sama, cobrar a Sabesp, quem é que seja o responsável sobre essa história, para tentar ajudar esse pessoal dos bairros mais altos, porque não adianta os vereadores também, só porque está todo mundo encrencado com a história do Átila Jacomúcia, a Operação Trato Feito, eles esquecerem que ainda tem que legislar, ainda tem que fazer a parte deles. Os vereadores cobram, são os primeiros a ser cobrados, né? Sim. Porque assim, a prefeita se esconde lá no gabinete dela, se ela não quiser atender, nem eu, nem você, nem quem quer que seja, ela não atende. Agora os vereadores têm que andar no bairro. Eles moram lá, né? Ou tem o gabinete dos vereadores que é aberto à população, são xingados. Então, é próximo dia 5 que vai ser? Dia 5, 2 da tarde. Próximo dia 5 teremos um combo de manifestações em Mauá. Já vai levando o seu também, né? Que nem aquela manifestação de 2013, que o pessoal ia anexando a manifestação. Então, nós já temos da passagem de ônibus, da água. Aí vai se mexer com a questão do impeachment também, porque tem a mudança em uma das comissões, e também é o dia que, entre aspas, a gente vai saber sobre o relatório de defesa do Átila Jacomúcia. A gente tem que lembrar também que tem a questão do Simvaldo Carteiro, que o Diário vem trazendo nos últimos dias, desse pagamento de pedágio ali de assessores, ou seja, tudo isso acumulado no dia 5 lá em Mauá. Leve o seu também, faça você mesmo o seu protesto. Mas a questão do que o Diário traz, da questão do pedágio de 3 vereadores lá de Mauá, eu não vou entrar no fato em si dos 3 vereadores. Eu vou colocar sobre a questão do mérito, né? Que é o pedágio. Olha, eu acho que quando um assessor ele aceita fazer isso e depois ele é demitido e quer colocar isso
explorar, né, de uma certa forma para atingir o parlamentar, os dois estão errados. Não adianta você só culpar o vereador. O vereador cobrava pedágio. Tá, mas o assessor pagava o pedágio e aceitou durante um tempo. Então ele era conivente. Então ele era conivente. Então é aquele negócio, corrupção passiva e ativa, não importa. Então assim, eu não gosto muito desse tipo de tema quando você fala, o assessor apresentou provas e tal, porque na minha opinião o acordo lá atrás estava tudo bem até a briga, né? Aí depois da briga, mas vamos ver o que o próprio Ministério Público diz, a Justiça e o vereador, né? Mas é só mais uma historinha pra essa novela. Tá bacana, tá melhor que as novelas da Globo, da Record. Mauá tá a Televisa do ABC. Política, Televisa. Exatamente. Abraço também pro Felipe Dioli, pro Edson Rodrigues, pro Luiz Carlos Nunes, que também estão desejando boa noite para nós. Vamos pro próximo assunto, São Caetano? Vamos. Como você disse que o Leandro é, o Gil Gomes do ABC? Leandro Amaral, o novo Gil Gomes do ABC, ele que está trazendo notícias fresquinhas, bombásticas e, além de tudo, policiais. Exatamente. E o Leandro postou na nossa página no Facebook, também está no nosso site, reporterdiario.com.br, um vídeo curto, um vídeo ali de um pouco mais de 20 segundos, de um roubo na região do bairro São João Climaco, lá em São Caetano. Até pedir para o Fernando colocar no ar esse vídeo, uma câmera de segurança que acabou flagrando ali na região um roubo. Aí vê os transeuntes passando, coisa normal e tudo mais, até que no canto da tela surge uma mulher tentando fugir do ladrão e aí está o cidadão roubando ela e levando, deu para perceber, a carteira, o desespero dessa senhora. O Leandro entrou em contato com a polícia lá em São Caetano. Eles disseram que esse cidadão vem atuando no São João Climaco, no Sacomã, no Jardim Patente e ali na proximidade do Shopping São Caetano. Que ele é muito perigoso. O que ele fez com essa senhora aí, pelos relatos do Leandro, na verdade foi uma coisa mínima, porque ele age de forma muito pior com outras pessoas. E a polícia está atrás desse cara e tem os dois números, né? O 190, que é o telefone direto da polícia, o Disque Denúncia, e o 156, que é da Guarda Civil, lá em São Caetano do Sul. Então, quem tiver informações sobre esse cara, esse vídeo está disponível isoladamente lá no facebook.com/jornalreporterdiário, aqui no facebook.com/jornalreporterdiário. Então, você, se tiver alguma denúncia, pode ligar para esses dois números, 190 ou 156, e não precisa se identificar nem nada, fica tranquilo, e fazer a sua denúncia sobre a situação. O que me chama a atenção é que isso surge na semana seguinte ao Auric comemorar com o ABCD Dados, apontou que existe uma nota muito boa em relação à segurança pública em São Caetano, que as pessoas gostam da ação de segurança pública na cidade. Agora tem um novo secretário por lá, Jorge Salgado. É irônico, né? Mas é que assim, né? Que de uns tempos para cá, a segurança pública no Brasil, eles estão cada vez mais empurrando para os municípios, né? Antigamente era o governo do estado é responsável. Que a Constituição fala. Que é a Constituição. E hoje, se você pegar, que nem Santo André, São Caetano, Ribeirão Pires, Mauá, a GCM atua muito mais nessa questão da abordagem e da patrulha do que a própria PM. Agora, o que me espanta, né, aí não é questão de prefeito, aí é questão de inteligência da polícia militar e da polícia civil. O cara é muito perigoso, a polícia diz. Olha, cuidado, que ele é muito perigoso. Ô, polícia, tá bom, vai lá e prende o cara, vocês têm condição de saber. Não tem identificação do sujeito? Deve ter. Quando foi o Batista, os caras fizeram lá várias, como que ele poderia estar, de barba, de cavanhaque. Pô, pega e faz o retrato falado do sujeito e põe aí no poste, põe em qualquer lugar para as pessoas poderem ligar, porque assim, dizer, olha, o cara é muito perigoso, legal, mas a gente quer saber se vocês vão prender ou não vão, né? Exatamente, né? Quantas pessoas a mais serão assaltadas por esse cidadão nesse meio tempo? Então, mesmo que a polícia não consiga ter a sua inteligência acionada exatamente para esse assunto, mas quem tiver denúncia, é muito bom que faça para a polícia ou para a Guarda Civil. Como disse bem o Samuel, a Guarda Civil ficou muito importante na questão de segurança, porque não tem número suficiente de policiais no estado, não é aqui só no ABC, no estado de São Paulo. Aqui no ABC
fora Rio Grande da Serra, que agora que está montando a Guarda Civil Municipal, na maioria das outras 6 cidades, existem mais guardas civis do que existe policiais à disposição. Então você imagina, se já está assim e temos muitos problemas, imagina como é que está a situação. E os guardas municipais estão estourando boca de fumo, estão prendendo o traficante. Hoje mesmo, eu até soltei no site a prisão de 3 traficantes no César Cata Preta pela ronda escolar da GCM de Santo André. E assim também as de Ribeirão Pires, a de Mauá, de São Caetano. Os caras estão indo para cima. E eu acho interessante, mas não pode deixar também do Estado fazer o que é de direito, né? Cobrar todo mundo, na verdade, nessa história toda, principalmente o Estado, primeiro, em aumentar o número de policiais, e segundo, melhorar as condições dos policiais. Não só as condições ali na rua, mas setor de inteligência, salário e tudo mais, porque o policial, a gente vê ele na rua e acha que está tudo tranquilo para ele. Mas o cara, se ele volta para casa, e a maioria mora em favela, em entrada de viela e tudo mais, o cara, se ele aparecer fardado, ele morre. E não é só em São Paulo, isso no Brasil inteiro acontece. Ou seja, o policial ele não é respeitado em momento nenhum, ele não pode ter orgulho, ele é privado de ter orgulho da farda. A gente fala mal dos policiais ruins, sim, como em toda profissão existem as laranjas podres. Mas também a gente tem que olhar ao lado deles, que eles também passam muitos perigos. Então, tentar fazer algo para melhorar a vida de todo mundo, inclusive dos policiais. Abraço para Denise Machado, acho que ela estava comentando sobre a questão de Mauá. Ela colocou, assim, de forma bem isolada, né? Assédio, depois só quem sabe e quem precisa. Denise, se tiver alguma denúncia em relação a isso, você pode colocar aqui na caixa de comentários. Não, ela está dizendo, ela está falando mensagem pra gente. Não, ela está falando em relação ao pedágio dos vereadores, que às vezes é assédio. Sim. Do vereador com o assessor. Aí tem que ver caso a caso para ver o que aconteceu, né? Bom, depende de tudo, né? Agora, mas uma coisa interessante dessa coisa da segurança pública, porque os policiais não votaram no Dória, a maioria dos policiais não queriam, né, votar no PSDB, porque eles falam que houve um desmonte, e o Dória agora vem com a bandeira muito forte da segurança. Todo dia o Dória está fazendo alguma coisa aí, mandando as informações sobre operação. Ontem ele colocou um novo programa, que é a Escola Mais Bonita, que é colocar os presos para pintar a escola, né? Vamos ver se dá certo, né? Assim, preso tem que trabalhar, preso tem que trabalhar. Eu concordo bem com isso, tem que trabalhar mesmo. Porque o cara fica lá na cadeia, ocioso, é aquela coisa. O cara entra ladrão de galinha e sai especialista e rouba banco. Acontece muito isso. Mas não é só pintar a escola. Tem que ensinar algum tipo de profissão para esses presos, mas depois que eles saírem da cadeia, não precisar voltar para o crime. Porque essa é a questão. Hoje o cara entra no mundo do crime e ele não sai desse círculo, porque ele entra no mundo do crime, pode ser preso, se ele vai preso, ele vai para a cadeia, na cadeia ele cumpre a pena. Aqui no Brasil a gente sabe que não cumpre a pena inteira, porque tem 1/5 ou 2/6, sei lá, as contas que existem na lei. Ele sai, não tem nenhuma oportunidade, acaba fazendo o quê? Voltando para o crime. Então, não, mas ele volta para o crime não é porque ele não tem oportunidade, é porque ninguém contrata detento. Isso é uma questão. Não é um preconceito, não. Não? É o seguinte, quando você vai ser contratado por qualquer empresa, qual é a primeira coisa? Antecedente criminal. Então, como que é que alguém vai voltar para o mercado de trabalho se não tem antecedente criminal? Então, é lógico que o cara que aprendeu aquilo, eu voltei. Se ele não virar pastor, ele volta para o crime, velho. Não vai ter jeito. Continuando em São Caetano, mas aí entrando na pauta política, hoje teve a troca do chefe de gabinete da Prefeitura de São Caetano do Sul. Entrou o Bruno Vassan, que é advogado, do grupo do Auric, a primeira mudança de alguém realmente fazia parte do grupo do Auric, e vai substituir a Marisa Catalão, que agora vira uma assessora especial ali da Prefeitura. Hoje o Leandro Amaral transmitiu ao vivo, direto do Palácio da Cerâmica, a troca de cargo, podemos dizer assim, né? Outras trocas vão ser realizadas nas próximas semanas no primeiro escalão. O Aurico já informou, inclusive, no final do ano passado, ao RDTV, que não tem a menor pressa de fazer essas escolhas, mas, lógico, tudo já tentando pensar em 2020. No caso do Aurico, um 2020 que ainda é meio nebuloso, porque ninguém sabe se ele vai ou não para a eleição, não só pela questão da possibilidade, desse caso das doadoras,
da suspeita de doadores irregulares na campanha de 2016, delas virem à tona, serem concretizadas e impedir ele de ser eleito, ou até por vontade própria, de ele tentar indicar um próximo gestor para a cidade. Eu acho que o Auríquio é candidatíssimo. Acredito piamente que esse processo das doadoras, no caso do Auríquio, não vai ter, até lá não tem uma conclusão. E se o Auríquio conseguiu, cara, com as contas rejeitadas, com todo aquele processo, ser candidato, meu brother, pode ter certeza que ele no poder, ele sem o poder, conseguir ele no poder, ele vai... Para mim, eu acho que o Auríquio é candidato à reeleição e eu acho que ele só vai fazer o sucessor depois, óbvio, se ele conseguir, né, a reeleição, e ele já tem o nome da família aí caminhando, né? Muito bem. E só, a gente já, na hora de falar de Mauá, a gente deu os pitacos da sessão da Câmara da terça-feira. Terça-feira também vai ter sessão na Câmara de São Caetano. Sim. As contas do Auríquio retornam, contas de 2012 que foram rejeitadas, tem parecer de rejeição no Tribunal de Contas, mas quem julga é a Câmara, volta para o Legislativo, devem ser anunciadas na próxima terça-feira, e a conclusão é no máximo 90 dias, a gente sabe que deve ser bem menos que isso, no máximo um mês, já tranquiliza toda essa história. Lembrando também, como em Mauá, como vai ter em Santo André também na próxima terça, a formação das comissões permanentes das casas. Das 7 cidades da região, só São Bernardo já resolveu isso no final do ano passado. São Bernardo sempre faz no mesmo dia. No caso das outras cidades, é sempre na primeira sessão do ano seguinte a eleição da mesa diretora, ou quando troca de legislatura, a eleição da mesa diretora no dia 1º de janeiro, e na sequência vem a eleição da Câmara, a eleição das comissões permanentes em fevereiro. Então, vamos aguardar, essas comissões serão importantes, inclusive nesse caso das contas de 2012. Aquilo que a gente já falou 500 vezes aqui na RDTV. Bom, vai ser absolvido, vai ter que ser aprovado, tudo certo. Já está tudo certo, gente. Pode ficar tranquilo. Viu? Essa questão da conta aí, precisa nem a gente vai perder tempo. Né, já está resolvido. Agora, a gente só fala para avisar, porque é bom, é o nosso papel. Agora em Mauá vai ter também as comissões, né? Sim. O pessoal vai... Agora, lá em Mauá, quem é que faz a articulação do governo agora? Boa pergunta. Não tem líder. Quer dizer, não tem líder. Tem líder de governo? A Laide, entre aspas, não conversa com ninguém, com nenhum dos vereadores, então não tem líder. Rapaz, olha, Mauá... Alguém sabe quem é o líder de governo de Mauá? Não tem o líder de governo, a gente não sabe quem é o articulador da prefeita, não sabe quem toma conta da comunicação quando a gente precisa. A gente envia um e-mail e de repente ele volta, né? Para nós com alguma resposta. O famoso Deus sabe, né? Deus sabe quem... Deus salve Mauá. Deus salve Mauá, Deus que cuide da cidade de Mauá. E não é ironia não, é vontade mesmo, porque o negócio está muito feio em Mauá. Falando em Mauá, a gente vai gastar um bom tempo aqui falando da reunião de hoje entre o prefeito de Santo André e presidente do consórcio municipal Grande ABC, o Paulo Serra, do PSDB, e a Laide Damo, do MDB, que é a prefeita interina de Mauá, se reuniram hoje no gabinete do Serra aqui em Santo André, aqui próximo da sede do RD, e vários assuntos foram tratados. Então vamos tratar eles por parte. Primeiro, assunto em comum entre Santo André e Mauá, que é a questão da água. Falta d'água. Falta d'água. Existe uma dívida grande entre o Semasa e a Sabesp, a SAM, a Sabesp, no caso do Semasa, 4 bi, mas desses 4 bilhões, 400 e poucos milhões já foram para a justiça, viraram precatório. No caso de Mauá, uma dívida de 2 bilhões segundo a Sabesp, mas nada ainda foi judicializado direito. Essa foto é interessante porque é a primeira vez que eu vejo um vereador de São Bernardo fazer articulação para Mauá. É o Rafael Demarque do PRB. Na verdade, já tinha reunião, o Rafael Demarque aproveitou, ficou como convidado ali. Nada, né? Ele tentou emplacar, na verdade, outras questões voltadas para o consórcio, mas a gente fala sobre isso depois. Ele estava presente no dia que a Laide... Também, a esposa dele, secretária lá, mas tem outras questões ali em relação ao Paulinho. A gente vai explicar nas próximas edições do RDTV. Mas o que o Paulinho pediu para a Laide? Para ela tentar organizar as contas ali em relação à Sabesp, ver o quanto realmente que a cidade está devendo, quanto que a SAM está devendo para a Sabesp, e os dois tentarem negociar juntos isso. Ou
os dois em parceria ou a partir do consórcio. Inclusive, o Paulo Serra teve na Sabesp nesta quinta-feira para tentar resolver essa questão da falta d'água e ver se consegue ali um pouco mais de ajuda da autarquia estadual. O que a gente espera é que seja resolvido rápido. E como a gente disse, a gente não está esperando justificativas em relação à falta d'água nesse período de calor, porque tudo que estão falando já aconteceu nos outros anos e muitas vezes não faltava água. Mas agora, então, a gente vai falar por partes. Mas só para falar da questão da água, que a gente espera que se resolva logo para tentar, no mínimo, levar água para quem mora em bairro mais alto, em Santo André e Mauá, porque o negócio está muito feio. Eu não entendi essa reunião, assim. Primeiro, um vereador de São Bernardo no meio do prefeito de Mauá e de Santo André. Segundo, a prefeita de Mauá, que está com problema de falta d'água, falando com o prefeito de Santo André, que está com problema de falta d'água, como se um pudesse ajudar o outro nessa questão. Então, mas aí vai naquela questão que a gente estava comentando anteriormente, que a gente estava dizendo que não tem articulador em Mauá com a Câmara. Sim. Provavelmente não tem articulador da prefeita com outras entidades, governo do estado, Sabesp, essas coisas. Porque, pelo menos até agora, a gente não viu nenhuma reunião da Laíde especificamente, ou de nenhum secretário diretamente com o Sabesp e tudo mais. Teve reunião da SAMA, dos dirigentes da SAMA, mas nada resolvido até o momento, e os problemas continuam. Então, até dá para explicar por que ela foi pedir ajuda para o Paulinho. Primeiro, Paulinho é presidente do consórcio, ou seja, entre aspas, tem que ter um trabalho regionalizado, é do partido do governador, o governador que venceu nos 2 turnos aqui em Santo André, então, entre aspas, teria uma dívida com o Paulinho, poderia ajudar a Mauá nesse rebote. Entendi. Só não faz sentido porque se tá ali o vereador de São Bernardo é outra coisa. E o coordenador da campanha do Dória foi o Orlando, por que ele não levou ela para falar com o Orlando lá? Mas tá bom. Qual que é o próximo tema da reunião? Vamos lá. O próximo tema da reunião é o consórcio municipal. Até você trouxe isso no seu site, Bastidor Político, mas o que a gente teve de informação é que é o seguinte, o Paulo Serra, ele está querendo articular que os 7 prefeitos da região, é bom enfatizar isso, tenham 2 reuniões, uma em São Paulo com o governador João Dória e com o vice-governador Rodrigo Garcia, e uma em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Economia, o Paulo Guedes. E cada um ali vai fazer sua listinha, né, para que a gente precisa isso, e levar tanto para o governo estadual quanto para o governo federal, para tentar articular melhor toda essa situação e ver o que eles conseguem de ajuda, porque o negócio está muito feio nos 7 municípios. Qual que é a pauta? Primeiro Dória, depois... Primeiro Dória e Rodrigo Garcia, depois seria Bolsonaro e Paulo Guedes, para ver o que pode ter de ajuda diretamente desse governo federal, do governo estadual, para as 7 cidades, a partir do consórcio. Lógico, cada um levando individualmente o seu tema, mas todo mundo articulando em conjunto. Muito o que acontecia na gestão do Marinho, tentando acontecer de novo. Mas o que chama atenção é o Paulinho falando de 7 cidades. E a informação que eu tive é que o Paulinho garantiu que o Aurico voltou, consórcio. O Maranhão parece que também está tudo certo, e o caso do Lauro Michels está para voltar. Qual que é a diferença do caso do Maranhão e do Aurico para o Lauro Michels? O Maranhão e o Aurico tem que tentar impedir, paralisar o processo que já está no consórcio. Porque eles entregaram a carta em dezembro, aí são 6 meses para o consórcio se organizar, para sair das 2 cidades, organizar todas as suas finanças, e aí sim deixarem ela sair. Como aconteceu com o Diadema entre 2017 e 2018. Se eles impedirem, eles não precisam pedir de volta para a Câmara autorização para voltar ao consórcio. Diferente de Diadema. Diadema tem que fazer todo o processo. Pega o ofício, leva para a Câmara, tem que ser aprovado pela maioria dos vereadores, volta para o consórcio, faz todo o processo de volta. Mas eu acho que assim, mesmo que não volte a questão da ajuda agora nesse momento, já está certo, né? E isso no bastidor está certo. O Paulinho teve a habilidade de buscar primeiro conversar com o Maranhão, porque o Paulinho precisa do Maranhão, né? Essa é a primeira... uma necessidade óbvia administrativa. Administrativa, porque Paulinho não pode ficar como presidente do consórcio em 2020. Ele vem para a reeleição e o único prefeito consorciado seria o Maranhão. Será o Maranhão. Então, assim, ele foi buscar quem ele precisava salvar ele primeiro. E o Auríquio e o Lauro já estão também articulados para a volta. Eles querem, de uma certa forma,
levar essa informação de que assim, olha, nós saímos do consórcio sim, e o motivo foi uma crise política causada pelo ex-presidente Orlando Borano. Obviamente que a primeira reunião, eles estão esperando a primeira reunião, porque o gesto que o Paulinho fez para os prefeitos eu vou dar o indicativo que as coisas vão mudar na primeira reunião do consórcio, onde eu vou apresentar o plano de estratégia para esse ano. Exatamente, o plano de estratégia deve ser anunciado no próximo dia 5, que é a primeira terça-feira do mês, que culturalmente acontece no consórcio. Primeira terça-feira do mês tem a reunião, a Assembleia de Prefeitos. O Paulinho tinha prometido isso agora aqui em janeiro, depois que foi eleito presidente do consórcio. Ele e o Kiko Teixeira, prefeito de Ribeirão Pires, que é o vice-presidente do consórcio. Então eles vão articular tudo isso. Uma coisa já foi adiantada, que é a questão da redução da alíquota de repasse, que hoje está em 0,17 do orçamento e passa a ser 0,10, ou seja, menos ainda. Você diminuir o repasse do consórcio, que é basicamente para manter a sede, manter funcionários, é uma coisa mais burocrática, nada a ver com projetos e tudo mais. Vão acabar com a Casa de Brasília ou não? Aí é uma boa pergunta, se fazer Paulo Serra, né? Se vai acabar com a Casa de Brasília. Claro que vai, não serve... Sim. Mas vamos aguardar. E a segunda questão é como vai ser essa articulação. Eu acho que não só a articulação da volta do Lauro e de manter o Aurico e o Maranhão, mas muito também da articulação de trabalhar melhor com os deputados estaduais, com os deputados federais, porque uma coisa que até que a gente bateu muito na tecla aqui ano passado, durante as eleições, do consórcio também fazer a parte dele. É muito fácil cobrar dos deputados, tudo mais emendas, aquela coisa toda, mas se as cidades e o consórcio não fizerem nada, não se articularem, não adianta ter deputado, não adianta ter representante em Brasília, não adianta nada. Tem que se mexer aqueles que realmente têm poder para fazer alguma coisa. Mas eu acho que foi bom esse chacoalho na roseira aí que foi dado ano passado, na questão das saídas das cidades, porque levantou dentro do consórcio, olha, a gente precisa mobilizar, a gente precisa mudar o modelo, já não é tão interessante como era antes. A história da Casa de Brasília, que se vendeu a ideia, agora a gente vai fazer uma interlocução muito mais rápido com o Poder Executivo em Brasília, só esqueceu que ia ter eleição, ia mudar todo mundo, as peças lá, né? Então, assim, eu acredito que isso foi bom para a instituição consórcio. Agora, óbvio, a gente tem que parar e pedir que o consórcio não fique só no estudo, como a gente achava. A gente dá uma opinião meio que por cima, né? Tem muita coisa séria no consórcio. Eu fui visitar lá, realmente tem coisa séria. Assim, o que o povo, as pessoas que conhecem, querem do consórcio, é eficiência e mostrar, isso aqui foi o consórcio que trouxe, isso aqui foi o consórcio que conseguiu. Se você for pensar bem, é porque a única questão que pode se mostrar realmente, as únicas questões, né, são mais que uma. A primeira é o que aconteceu em Rio Grande da Serra, toda a transformação que teve na cidade com as obras de mobilidade. PAC, né? Então, porque a cidade foi a única beneficiada com o PAC assinado pela Dilma Rousseff, então, e foi obra a partir do consórcio, né, a partir que todas as cidades levaram em conjunto seus projetos lá para Brasília. O segundo ponto é esse centro de gerenciamento da Defesa Civil, que funciona, a gente tem informações e tudo mais, então não dá para dizer que não funciona, funcione bem aqui no consórcio, mas todo mundo quer mais. Então, por exemplo, pega Mauá. Mauá, que é uma cidade que tem uma prefeita interina, que claramente não consegue ter uma articulação devida com outros entes, e que o consórcio pode ajudar, levando investimentos, levando obras para lá. Lógico, o consórcio não executa, não é um órgão executor. O órgão executor é a prefeitura de Mauá. Mas fazendo a ligação, fazendo o elo ali com o pessoal para tentar levar ajuda financeira para a cidade de Mauá. Isso também para as outras cidades. Porque a gente sabe quanto que tem de demanda de saúde nas outras cidades, demanda de segurança pública, demanda de mobilidade, fora as novelas que existem, o caso da articulação com o Turim para a questão semafórica, a linha 18 bronze, né, a lenda do metrô do ABC, que toda a gente vive falando aqui, então, piscinões, a limpeza deles, a questão do aluguel social para as pessoas que moram em área de risco, ou seja, a lista de situações que tem diretamente ministradas pelo consórcio, mas que nos últimos anos não necessariamente foram articuladas da melhor maneira possível,
porque a questão partidária ou as rusgas políticas acabaram ficando à frente da situação que o povo precisa ter para melhorar de vida, né? O consórcio, quando conseguiu essas grandes obras, aí, principalmente para Rio Grande da Serra, não foi o consórcio. Foi, na verdade, uma liderança que o Luiz Marinho tinha e abertura no governo da Dilma. Né? Sim, ele utilizou ele poderia fazer sozinho, mas levou todo mundo, ele utilizou o consórcio para levar isso para as outras cidades. Até porque nisso Gabriel Maranhão apoiou a Dilma como forma de gratidão a essas coisas e tal. O consórcio, o consórcio precisa ser de fato mais executor do que mais uma coisa de estudo e tal. Dá para se fazer, é um dinheiro que pode ser melhor investido, e agora a gente vai ver o que o Paulo Serra, não mais o Paulinho, o Paulo Serra vai fazer na próxima reunião do consórcio, onde ele vai apresentar o plano de estratégia para o seu mandato, e um desses planos é trazer os 3 mosqueteiros de volta ao consórcio, fazendo assim com que Orlando Morando fique triste. Ele não vai ficar triste. Ele não vai ficar triste, mas ele vai ficar tocado politicamente, porque vai ser uma volta, como a gente disse, simbólica do fato de... assim, deve causar constrangimento pelas falas do Orlando no final do mandato dele no consórcio, dizendo que o Auric e o Gabriel Maranhão passaram pela presidência do consórcio e não fizeram nenhum tipo de movimentação para tentar mudar a entidade. Fato. Realmente os dois não conseguiram fazer nenhuma situação. Até porque no caso do Auric, eu não vou ficar especificando aqui, porque nem jornalista eu era na época que ele foi presidente, foi na metade da última década. No caso do Gabriel Maranhão eu já acompanhei, e ele simplesmente fez uma continuação do que o Marinho fez nos 2 anos antes. E assim, o Marinho era o vice e o Marinho depois foi o presidente do consórcio no ano seguinte. Mas eram épocas distintas. Quando o Auríquio foi presidente do consórcio, a economia brasileira estava bombando. Sim. A arrecadação dos municípios estava bombando. Você não precisava ter esse enxugamento que tem hoje no consórcio. Porque era um momento em que as prefeituras estavam conseguindo arrecadar muito e tendo projeto federal. Que era a questão do PAC, tinha a questão do Minha Casa Minha Vida, tinha muita coisa acontecendo. Foi a época do Auríquio, e começou uma crise financeira nesse mandato do Maranhão. Aí veio a crise de fato, no ano que o Orlando foi. Aí você fala em contenção, porque há uma crise, as prefeituras não estavam com dificuldade de pagar salário, então não faz muito sentido a crítica. Né? E outra coisa, apesar do Paulinho ser o presidente do consórcio, o Kiko ser o vice, de alguma forma o Orlando Morando ele vai ter uma importância ali, porque ele é muito próximo do Dória. Então, basicamente, ele vai ter que ser, entre aspas, utilizado pelos demais prefeitos para chegar no Dória. E ele também está ficando muito próximo também do governo federal. Teve a reunião com o Mourão e tudo mais, o Mourão elogiou ele, aquela coisa toda. Então, entre aspas, ele é o único prefeito da ABC que basicamente conhece quem está no governo federal. Então, o Orlando Morando, por mais que ele não seja o presidente, ele ainda tem um papel articulador. O que a gente só espera é que as rusgas políticas que ficaram evidentes na crise do consórcio, e principalmente na saída de Diadema, que elas sejam deixadas de lado. Porque, por exemplo, Diadema reclama que não tem recurso, pode ter um consórcio que pode ajudar. Se o Lauro não deixar de lado a rusga que ele tem com Orlando, ele não vai fazer nada para a cidade. Daqui a pouco a gente vai falar de 2 situações de Diadema que são só exemplos de como está o município, da crise financeira do município. Então, eles têm que deixar de lado a briga política e fazer política de verdade para a população. Só isso que a gente pede, né? É isso aí, cara. Viva paz e amor aí entre vocês que são do consórcio, porque para nós mesmo não muda nada. Só muda para vocês, que são políticos e prefeitos. É juízo também. É juízo. Paz, amor e juízo. Paz, amor e juízo. Muito bem. A Kelly Silva também comentando aqui de Mauá, falando ninguém atende na prefeitura de Mauá. Nem prefeita, nem secretário, nem assessor. Tá difícil, né, para todo mundo, não é só para você não, viu, Kelly? O Alan José falando da questão da água, falando que só 6% da água é tratada em Santo André. Não sei se esse é o número, Alan. Pelo menos eu não me recordo desse número, mas se for é muito baixo mesmo.
Parece que só Mauá trata 100%, né? Porque no caso de Mauá, até muito por causa do... Foi passado primeiro para o Odebrecht, hoje está na... Parece que Mauá é uma empresa específica só para esgoto, né? Então isso facilitou muito para... Não, isso foi um trabalho tratamento. Eu me lembro, na época, o Elídio, né? O Elídio Moreira, que está aqui em Santo André hoje, está no Semasa. Está no Semasa, ele que fez esse projeto lá na época do Donizete pela Arsai. E aí eles conseguiram entregar, acho que no final do governo Donizete, parece que é 100% do governo do esgoto tratado. Aqui governo esgoto lá em Mauá, a gente está meio... Calma. Às vezes a gente se perde. 100% do esgoto tratado. Vamos ficar tranquilos. Cuidado com as palavras, cuidado com as palavras. Vamos lá falar também de Diadema, como eu estava dizendo, eu vou falar de 2 problemas na cidade. Pedi para o Fernando colocar a primeira foto, que é a foto da Universidade Aberta do Brasil, que tem uma sede em Diadema. Essa sede ela é alugada pela prefeitura, paga pela prefeitura para receber essa universidade. Ela fica na Nossa Senhora das Graças, na região central da cidade. E a outra foto, Fernando, que é a foto do Bom Gosto, que é o restaurante popular de Diadema, que fica na Lico Maia, é uma rua lá no bairro Cearia, centro-oeste basicamente de Diadema ali, que é uma rua dos bancos e que no final dela tem esse Bom Prato, que é um restaurante, esse Bom Gosto, que é um restaurante popular, como se fosse o Bom Prato do governo do estado. O que acontece com esses 2 locais? A prefeitura tem dívidas de aluguel com os donos desses locais. No caso da universidade, é uma reclamação de uma dívida de R$111 mil. E no caso na situação do Bom Gosto, é uma situação de pouco mais de R$100 mil, mas na verdade se fechou por volta de R$110 mil de dívida. A Prefeitura de Diadema, nos 2 casos, no caso do Bom Gosto, reconheceu a dívida, porém disse que não é o tanto que foi pedido, na verdade era por volta de R$76 mil. E no caso da universidade, ficou a dívida dos R$111 mil, tentaram fazer ali um acordo, mas na justiça, mas a prefeitura não quis, porque achava que o valor estava errado, e agora a prefeitura está condenada a uma ação de despejo, primeiro um despejo voluntário, mas depois, se passando mais do prazo, vão ter que sair na marra, dos 2 locais, o pagamento de dívidas com multas, juros e tudo mais que tem direito, e... Além disso, a gente não sabe como é que vai ser o futuro tanto da Universidade Aberta do Brasil em Diadema, quanto desse Bom Gosto no bairro Serraria. E não é a primeira vez que Diadema tem esse tipo de caso. Vira e mexe, a gente entra no site do TJ e tem ação de despejo contra a prefeitura. A gente já trouxe do CRAS, a gente já trouxe de outros equipamentos públicos da cidade. O que aconteceu em Mauá, até no início dessa crise toda, sim, com os postos de saúde e tudo mais, a mesma coisa acontece em Diadema há muito tempo. E a gente volta na questão do consórcio. Diadema financeiramente está ruim. Vai ter ali um consórcio para conseguir um elo com o governo do estado e o governo federal. O Lauro não apoiou explicitamente Bolsonaro, mas disse que votaria nele. No caso do governo do estado, apoiou o Márcio França. Mas mesmo assim, ele pode ter um caminho para conseguir dinheiro. O Dória prometeu 500 coisas para a cidade. Ele pode conseguir recursos para tentar sanar essas dívidas e conseguir manter equipamentos que são equipamentos bons. Apesar da cara que o Bom Gosto tem ali, aquela parede pichada e tudo mais, é um lugar que sempre foi bem valorizado na cidade, nunca teve reclamação. E é a prefeitura que toma conta, não é o governo. É a prefeitura que toma conta. E no caso da Universidade Aberta do Brasil, apesar de não ser um órgão da prefeitura, no mesmo caso que acontece com agente de INSS, sim, delegacia, sim, a prefeitura que tem que alugar o local para receber. Então, a gente espera que se resolva rápido essa história. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, essa questão de tentar achar recurso federal e estadual, esse ano esquece. Esse ano não vai rolar, porque primeiro que os governos, o governador e o presidente estão trabalhando com o orçamento do ano passado. Então eles estão se virando para ver o que eles podem manejar ou não. O Dória já cortou todos os convênios, então esse ano vai ser o ano da vaca magra, né? Vaca magra. Pode falar com o Paulo Guedes, pode falar com quem for. É ano da vaca magra. E o Paulo Guedes, eu acho que nesse papel com
os prefeitos, não tem muito a cara do Paulo Guedes. Eu acho que é mais o Onyx que faz a parte política. Paulo Guedes vai lá para dizer não só. Olha, tá difícil a situação aqui, vamos ver o ano que vem o que a gente consegue cortar, porque o que eles vão fazer aqui é para cortar, reajustar, para ver se sobra uma coisinha o ano que vem começar a fazer o que o Bolsonaro falou que faria, que era um governo municipalista. Sim, mas é que tá. Se os prefeitos também não forem atrás logo de cara, também vão mostrar uma missão, né? Não, então, de alguma forma, eles têm que fazer a parte deles. De fato, mas assim, tá ruim para todos. O Minas Gerais, que está quebrado, foi tentar falar com o Bolsonaro, os prefeitos de Minas Gerais não estão recebendo dinheiro do IPVA. Do IPVA, que é 50%, que vai para a prefeitura. E eles já disseram que se eles não receberem, até o final do mês não, porque janeiro, parece que tem 2 anos em janeiro. Tá acabando. Se não, agora em fevereiro, que tem a primeira sessão da Assembleia Legislativa de Minas, os prefeitos vão na primeira sessão já pedir o impeachment do Zema, por conta de não receber o recurso do IPVA. Então, assim, imagina isso nos estados que estão quebrados, né? Nós estamos falando de município que está na situação da Pindaíba. Então, vai ser um ano de afrouxamento, olha, quer dizer, das prefeituras tentar, de uma certa forma, passar as vacas magras, porque lá, tanto aqui em São Paulo quanto no governo federal, vai ser difícil sair alguma coisa. O que seria uma notícia ruim, por exemplo, algumas questões como o metrô e tudo mais, as linhas que precisam ser completadas ou que precisam começar, como o caso da linha 18. No caso da linha 18, até é um caso mais urgente, porque tem que começar esse ano. Se até o dia 31 de dezembro não tiver linha do metrô, o início dessa obra, fica para o ano que vem. Ou fica para o ano que vem com um novo edital, ou seja, novo processo moroso para escolher um consórcio, o consórcio vencer, apresentar um projeto, aí começar a fazer desapropriação, ou seja, aí você acrescenta no mínimo mais 5 anos. Para você ver como que a situação está tão braba, é que a Prefeitura de São Paulo abriu o edital para ver se alguma empresa queria tocar o carnaval de rua. Ninguém quer. E olha que o carnaval de rua dá uma grana federal. Dá uma grana, mas ninguém quer, porque sabe. Primeiro que a burocracia da questão pública, essa parceria público-privada para um projeto tão curto assim é ruim, e porque as próprias empresas não querem investir nesse momento. Não querem investir. Vai ser difícil. Esse ano aqui não vai ser fácil, não. É impressionante. O Edson Rodrigues Pinto, ele não é do ABC, mas ele está nos assistindo e mandou um recado seguinte. Aqui onde eu moro, a água é 100% da cidade. Ainda bem que moro na cidade de Casa Branca, em São Paulo. Abraço pessoal de Casa Branca que está nos assistindo. É sorte sua, né? Aqui o negócio não é bem assim, a gente não tem 100% de água tratada. Em muitos lugares não tem saneamento básico direito. Até a gente noticiou essa semana a questão do Rio Grande da Serra, que o Gabriel Maranhão conversou com o pessoal da Sabesp. E tem um projeto antecipado para este ano de analisar o esgoto. Eu tive com ele hoje lá no gabinete do Gabriel Maranhão, que inclusive é aniversário dele hoje. Parabéns, Gabriel. Parabéns, Gabriel Maranhão, que não vem aqui, mas virá. E ele disse que eles estão terminando um projeto e eles vão anunciar ainda esse ano sobre a questão do saneamento básico da cidade, do tratamento de esgoto. É uma evolução para o Rio Grande da Serra nos últimos anos, né? Mobilidade, as obras de mobilidade, agora a questão do saneamento a gente espera que saia do papel, não seja só promessa, a Guarda Civil. A Guarda Civil e quem sabe um dia um farol lá, né? Um semáforo. Próxima. Um semáforo vai ser maravilhoso lá. Exatamente. Fechou por hoje, mas antes de a gente encerrar o RDTV, a gente sempre fala da questão do cinema, aqui, da Playart, sorteio Playart e RD. Todos os dias são sorteados 4 pares de ingressos para você assistir a qualquer filme nos cinemas da Playart, nas sessões entre segunda e quarta-feira. O que acontece? De segunda, geralmente a gente sorteia pelo nosso WhatsApp, o 999275496, e isso vai continuar normalmente. Mas amanhã nós vamos sortear através do nosso Instagram. Então, tem a nossa conta no Instagram, o @repórterdiário. Não sei se o Fernando tem aquela arte que a gente fez ontem, o print. Tem esse post lá no nosso Instagram, o @repórterdiário. Esse post vai ser o local para o sorteio. Como é que vai acontecer?
Primeiro você tem que curtir a nossa página no Instagram. Siga a gente, @Repórter Diário. Depois, tem que curtir esse post. E na sequência, na caixa de comentários, marcar 3 pessoas. E aí, quem for marcando essas 3 pessoas e fizer todo esse caminho, curtir a nossa página, curtir a postagem, marcar as 3 pessoas, vai entrar no sorteio e amanhã sorteamos os 4 pares de ingressos, serão 2 vencedores, cada um ganha 2 pares, amanhã através do Instagram. A gente vai fazer isso. De segunda a quinta, a gente continua a fazer pelo WhatsApp e na sexta-feira vamos fazer para o nosso Instagram. Quem sabe a gente aumenta, faz aqui pelo Facebook, faz ao vivo com o pessoal na caixa de comentários. Aos poucos a gente vai anunciando as novidades em relação a esse sorteio. Quem venceu hoje foi o Clodoaldo Vidal, aqui de Santo André. E se eu não estou enganado, esse Clodoaldo Vidal, que foi candidato ano passado a deputado. Posso estar enganado, mas acho que é ele, o Clodoaldo Vidal de Santo André, que vira e mexe, curte as coisas do Repórter Diário. E o João Vitor Ferreira Lousada, que também é de Santo André. Parabéns aos dois. Para pegar os ingressos, tem que vir até a sede do Repórter Diário, Rua Álvares de Azevedo, 210, no 4º andar, munido de documento com foto, aqui no centro de Santo André. E para quem quer participar da promoção através do WhatsApp, 99927-5496, mandando nome completo, cidade onde está falando, da onde você está falando, o e-mail e outro telefone de contato. E para quem está no WhatsApp, é aquele caminho que a gente ensinou, curte a nossa página, curte o post lá do nosso Instagram e marca 3 pessoas. E amanhã teremos o sorteio pelo nosso Instagram. Olha, só para terminar aqui, no portal do tratamento da água, eu vim buscar aqui, diz que Santo André, esse levantamento é de julho do ano passado. Perfeito. Então, Santo André, a cobertura do tratamento de esgoto passou de 31% para 52% aqui, né, em Santo André. Em Mauá é 84%. Né? Aí nós temos, a pior é São Bernardo do Campo, que é de 23% e passou para 34%. Diadema de 22% para 27%, na verdade Diadema é pior. E Ribeirão Pires de 44% para 55% do tratamento de esgoto. Lembrando que no caso de Diadema, as obras acontecem desde 2013, ou seja, não está mostrando exatamente... 80 e poucos por cento do... em Mauá foi mais rápido. E no caso de São Bernardo, começou o tratamento. O principal problema de São Bernardo é aquela região das margens da Bínix, né? O pessoal que mora lá, não tem tratamento de esgoto, o esgoto vai direto para Bínix, aí ferra a Bínix, então a gente sabe como é que acontece. Tem a obra lá do ProBínix, deve terminar no ano que vem essa obra, e a gente espera que facilite ali essa questão do tratamento de esgoto para esse pessoal e provavelmente vai aumentar esse percentual. Mas, logicamente, a gente vai aguardar a obra ficar pronta e aí sim vamos noticiar por enquanto. Vamos ficar com esses últimos números da Sabesp. Inclusive, tinha uma última notícia em relação ao Rio Grande da Serra, né? Que você estava falando antes de a gente começar o nosso jornal, que é a questão do portal de transparência da Prefeitura. Na semana passada eu coloquei quanto que cada prefeito ganhava, através do portal de transparência. E o portal de transparência de Rio Grande da Serra tem lá a questão de contratos. A única coisa que faltava no portal de transparência de Rio Grande da Serra eram os cargos, né, e os salários dos servidores de cada área. Eu tive hoje lá em Rio Grande, o Claurício, que ontem tomou posse como secretário de administração, disse que a partir de sexta-feira que vem, o portal da transparência já vai estar funcionando com os cargos, nomes e os valores de salário. Muito bem. Então fechou a casinha hoje, né? Fechou a lojinha. Samba Boss, valeu, hein? Muito obrigado. Obrigado você que está em casa. Obrigado, Carlos. Obrigado, Fernando. E o Leandro Amaral, volta aqui, viu, Gil Gomes do ABC? Tá fugindo. Segunda ele tá de volta ou não? Segunda ele tá de volta. A expectativa nossa é essa que segunda, 19 horas, ele esteja... Na verdade, ele tá na DM. Igual o Neymar. Foi na mesma época que o Neymar. Entendi. Neymar machucou lá na França, ele machucou aqui também, e agora tá tudo certo. Tá se recuperando. Quer dizer, no caso do Neymar vai demorar mais um pouquinho, né? Mas o Leandro tá se recuperando. Semana que vem ele volta aqui no RDTV. Amanhã nós vamos fazer o RDTV mais cedo, tem uma live mais cedo, às 4 horas da tarde, com o Milton Bigucci Júnior para falar de investimentos aqui na região, ou seja, economia, investimentos, que vai virar imposto, que pode virar saúde, dinheiro para saúde, educação, então preste atenção nesse RDTV. Amanhã, às 16 horas, eu vou estar no comando dessa live, e aí mais tarde também faremos no jornal, às 19 horas, como você já está acostumado. Obrigado, Fernando. Obrigado a toda a nossa equipe comandada pelo Ayrton Rezende, que hoje está finalizando a nossa versão impressa, que amanhã está lá no ar.
Mas olha, trabalho... eu que já tive jornal, eu sei como que é fechamento de edição impressa. Olha, Ayrton, você é um herói. Herói, exatamente. E amanhã nós vamos trazer todos os detalhes também aqui no RDTV. Nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram, @repórterdiário, aqui no facebook.com/repórterdiário. Essa live vai estar disponível daqui a pouco, só finalizar o vídeo, espera alguns segundos, atualize o seu celular, atualize o seu computador, que estará disponível. A mesma live, o mesmo conteúdo no youtube.com/repórterdiário. Se inscreva no nosso canal, aperte o sininho lá para receber as notificações, comente, compartilhe os vídeos do Repórter Diário. É sempre bom ter esse contato com você e, lógico, todas as informações no repórterdiario.com.br. Ótimo final de quinta-feira, beba muita água, que está um calor insuportável, e até amanhã com mais um RDTV.